Louvado seja o nome do nosso Senhor nessa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre verdades sobre a mentira. É o tema que eu quero trabalhar com vocês e já nós vamos ler alguns textos, mas desde já é interessante porque a mentira, ela é tão antiga quanto a humanidade, na verdade. Eu acho que desde quando existiu o homem surgiu na face da terra, o ser humano existiu na face da terra, apareceu na face da terra, a mentira ela surge, logo de imediato com a entrada do pecado no mundo. E é interessante porque o primeiro relato que a gente tem histórico sobre a mentira, a gente encontra ali em Gênesis capítulo 3, verso 4, quando a palavra de Deus se nos diz: vocês não morrerão coisa nenhuma, afirmou a serpente para a mulher. Olha que coisa interessante, Deus havia dito para a mulher, havia dado um comando para ela, uma ordem para eles, o casal, e havia dito o seguinte: olha, vocês podem comer de todas as árvores que eu coloquei no jardim, mas existe uma árvore que vocês não podem comer. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. E um belo dia, a mulher passeando, o homem omisso, deixou a sua mulher passear sozinha, ela estava andando por um certo local, e o texto nos informa que a serpente aparece para ela, e seduzindo a mulher, lança a isca para ela, e fala assim: quer dizer que Deus disse que você não pode comer de nenhuma dessas árvores, ali tudo, e a mulher falou assim, e a mulher vira para ela, para a serpente, e fala assim: não, olha, Deus falou que a gente pode comer das árvores, mas tem uma que a gente não pode comer, se a gente comer, a gente vai morrer. E aí, a serpente de imediato vira para a mulher e vai dizer para ela, em Gênesis capítulo 3, verso 4, vocês não morrerão coisa nenhuma. Que negócio é esse? Quem disse essa besteira para vocês? Comam, você pode comer à vontade, isso é uma grande balela, isso é uma grande historinha, pode comer que eu garanto. A serpente afirmou para a mulher, dizendo para ela, propondo para ela que algumas atitudes não têm consequências. Aliás, é interessante, porque parece que tem perpetuado na história, tem se propagado na história um conceito, uma ideia de que as nossas atitudes não têm consequências. E aí a gente pode fazer qualquer coisa com a nossa vida, com o nosso corpo, a gente pode fazer qualquer coisa com o nosso dinheiro, fazer qualquer tipo de escolha, porque não há consequência para aquilo que você faz. Parece que é uma mentira inconsciente que muitas vezes alcança a gente e que faz com que a gente tome algumas atitudes equivocadas, faça algumas escolhas erradas na nossa vida. Porque parece que a gente vive um pouco dessa mentira que foi falada para a mulher lá no Éden, de que a atitude dela não tinha consequência. Agora é interessante porque a serpente fala isso para a mulher lá no Éden, ela compra a fala da serpente, a história nos mostra que ela de fato comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e as consequências vieram porque a serpente estava mentindo para a mulher. Agora é interessante porque parece que vem havendo ao longo da história, desde o Éden, desde esse episódio, um rastro de mentira na história. Eu ouso afirmar nessa noite que nós vivemos numa sociedade mentirosa. Nós vivemos num mundo de mentiras. Basta você ver os filmes, é impressionante você ver um filme, você vê uma novela, agora eu não vejo novela, não gosto de novela, você vê um romance, tem que ter mentira. Todas as tramas que envolvem os filmes, as novelas, os romances, se não tiver mentira, não tem graça. Se não tiver engano, não tem graça. Isso é interessante porque a nossa história, a nossa sociedade tem sido construída em cima de mentiras. E eu estava pensando sobre isso, parece que houve assim um rastro de mentiras na história que foi parar lá no Planalto Central, lá em Brasília. Interessante isso. Porque a gente vê que, para ficar aqui na nossa realidade do Piniquim, deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho, Tá bom, isso é assim mesmo. Para ficar perto da nossa realidade aqui do Piniquim, é interessante porque a gente tem visto uma verdadeira cachoeira de mentiras em Brasília. Perdoe aqui o trocadilho, usar a palavra que tem sido tão usada nos últimos dias. É impressionante. Você conhece Carlinhos Cachoeira? Não conheço não. Você é amigo dele? Não sou não. Você teve seu aparelho, a sua conta de telefone paga por ele? Não tive não. Você é amigo pessoal dele? Não. É interessante porque depois, o sujeito, depois de mentir descaradamente,
Aí depois, como tantas gravações vêm, né, à tona, aparecem, aí ele muda o discurso. Não, eu conhecia, eu não era amigo, eu conhecia, mas ele havia me dito que ele não fazia mais parte, não era mais envolvido com o jogo, com contravenção. E o sujeito mente de uma forma tão descarada. É interessante porque o Badu, um tempo atrás, ele escreveu um artigo, ele dizia assim, se não a verdade, pelo menos uma mentira bem contada. Porque parece que esses caras não estão nem preocupados em contar a mentira bem contada. Eles lançam qualquer coisa na nossa cara, para a gente ouvir, né? E pronto. Quem acreditar, acreditou, não importa também se acreditarem. Mas, para fazer justiça aqui, né, e não ser também tão cruel com os nossos amigos em Brasília, até porque se eles ouvirem essa palavra minha nessa noite, vão ficar muito chateados, vão se preocupar muito com o que eu estou falando aqui. Mas, essa semana também a gente se encontrou com a entrevista do Ronaldinho Gaúcho, fantástico, né? É uma coisa fantástica, o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, você já chegou alcoolizado ou virado na noite de farra e foi direto pro treino, bem jogado assim na poltrona? Não. Né? Só não dá pra fazer um dentinho, né? Não, eu nunca fiz isso não. Vem cá, você já levou mulher para concentração? Não, eu já aquelas imagens, não, era uma amiga minha, por coincidência, ela estava no mesmo hotel que eu, e assim, eu entrei no quartel às 9 horas da noite, saí às 2h30 da manhã, mas a gente já ficou conversando a noite toda, né? E o sujeito assim, olhando, quando eu estava vendo a entrevista do Tadeu Schmidt, né? Então, com a maior cara de pau, ele consegue dizer que aquelas cenas que o Brasil inteiro viu são mentiras, são mentirosas. E o sujeito tem a capacidade de, diante das câmeras, de mentir para o Brasil inteiro, com a naturalidade. Então, passa por Brasília, encontra essa mentira, chega até o mundo das celebridades, mas não para por aí não. Para fazer mais justiça ainda, meus irmãos, nós precisamos também chegar nas mentiras do cotidiano. Porque nós não podemos achar que apenas os políticos em Brasília mentem, ou apenas algumas celebridades envolvidas em alguns escândalos sexuais, enfim, elas mentem, mas a mentira tem sido algo muito comum no meu cotidiano, no seu cotidiano. Quer ver alguns exemplos disso? Por exemplo, cara, a gente precisa se encontrar. Eu vou te ligar, tá bom? Já viu isso? A gente não vê às vezes uma pessoa um tempão, aí você esbarra alguém na rua, pô, cara, quanto tempo que eu não te vejo, cara, poxa, que legal te encontrar, cara, a gente precisa se ver, eu vou te ligar, tá bom? Beleza, valeu, então vai embora, não vai ligar nada, não vai ver nada, a gente precisa se encontrar, já virou, sei lá, um chavão, né? A gente não está preocupado com isso, a gente não quer se encontrar com aquela pessoa, mas a gente diz que a gente quer se encontrar. Ainda pior, eu vou te ligar. Foi nada. Né? Nunca mais vai ver o sujeito, não está preocupado com ele, ponto. Vamos avançar um pouquinho? Diga que eu não estou. Essa aqui é clássica, né? Você não quer falar com uma pessoa, aí você pede, às vezes, o pior, para o teu filho dizer que você não está. Você pede para a tua secretária do lar, ou mesmo lá fora no mundo corporativo, para dizer que você não está. Você mente, você está, mas você não quer atender aquela pessoa por algum motivo. E você não quer falar com ela, e você manda dizer que você não está. Essa aqui então, eu só bebo socialmente. Essa aqui eu achei entre as 50 maiores mentiras de todos os tempos. Eu só bebo socialmente. O sujeito enche a cara, ele bebe todas, mas tem a cara de pau dizer que só bebe socialmente. Então detalhe, né? Para mim beber socialmente é o cara que chega numa festa, se ele tiver que tomar um chopp, ele vai tomar um chopp, tomar 2 chopps no máximo, vai sair só do lugar que ele está. Essa pessoa que bebe de vez em quando e pouco, a gente pode dizer que bebe socialmente. Agora o sujeito ele entorna todas, aí pergunta, você bebe? Socialmente. Né? Mentira. Mentira que a gente carrega muitas vezes. Pode contar comigo para qualquer coisa. Pode contar comigo para o que der e vier. Quem nunca falou isso? Né? A pessoa passando uma necessidade, passando uma dificuldade, passando uma situação difícil, você sabe que aquela pessoa está carecendo do seu apoio, da sua mão estendida, e você fala, você pode contar comigo para qualquer coisa, mas quando a pessoa precisa de você, ela não te acha. Quando ela liga para você, você não atende. Ih, aquele cara, acho que eu falei, pode contar, deixa eu tentar atender aqui, deixa eu ficar quietinho aqui. Mentira do cotidiano, não para por aí não.
Que lindo seu filho! Já viu isso? Quando a pessoa na rua, a gente parece ter a obrigação de achar sempre o filho do outro bonito. Então parece que você não falar que o filho do outro é bonito, é deselegante, vai magoar. Às vezes a criança não é nem tão dotada de tanta beleza. Né? Aí você fala, oh, que lindinho, que bonitinho seu filho, nossa, como ele é lindo. Você não achou a criança linda? Você não precisa falar que ela é linda. Mas a gente fala, para agradar, seja lá por que for, a gente fala isso muito, a gente usa muito isso. Não entra aí, senão o homem de barba, o homem de preto, o homem do saco vai te pegar. Né? Outro dia eu ouvi isso, olha, sabe, senão o bicho vai te pegar. Eu falei, meu Deus, fiquei horrorizado, gente. Já viu como é que a gente mente para criança? Eu não tenho dinheiro. Mentira, às vezes você tem dinheiro, você não quer dar, e como você não tem coragem de dizer que você não quer dar, você fala que não tem dinheiro, é mentira. A gente mente para os nossos filhos de uma forma absurda. É mentira, não tem jeito, são mentiras que estão no nosso cotidiano. Para os nossos filhos, de vez em quando eu falo, caramba, né, esse negócio não é muito certo não, é mentira. Ah, mas para filho pode, quem disse? Quem disse que teu filho não tem direito de saber a verdade? Quem disse que teu filho não tem que ser educado desde pequeno para aquilo que pode e aquilo que não pode? Limites. E aí, queridos, o problema é que a gente vai perdendo a capacidade de dizer a verdade por N motivos. Mentiras no currículo. Eu li uma matéria essa semana, um dos jornais aí, falando que é impressionante a quantidade de pessoas que colocam mentiras nos currículos. Aumentam de forma absurda, fazem colocações que não existem, cursos que não são feitos, experiências que não foram obtidas. O cara, para poder tentar conseguir uma vaga, ele coloca até experiência profissional que ele não teve, curso que ele não fez, para poder conseguir uma vaga de emprego. É interessante porque, eu vi um especialista falando sobre isso, é a pior coisa que você pode fazer, por vários motivos, né? Vamos falar daqui a pouco aqui. Primeiro porque é mentira, mas não vai dar certo. Porque na hora que você for entrevistado, e o sujeito olhar nos teus olhos, você começar a gaguejar e começar a não conseguir sustentar o que você colocou lá, certo, Ricardo? Pela experiência de entrevistar pessoas, sabe do que eu estou falando? Aí, o que acontece é que a mentira vem atuando. Fica claro, fica estampado para ser jovens que estão aqui, você que está buscando emprego, não faça isso, é a pior coisa que você possa fazer. No que diz respeito na tentativa de emprego, né, conseguir um emprego. Então, essas são apenas algumas mentiras do nosso cotidiano, que estão muito mais presentes na vida da gente do que a gente possa imaginar. Interessante, né? Porque, como eu falei para vocês, vivemos uma sociedade que está sendo construída na base da mentira. Nossos relacionamentos se dão, muitas vezes, na base da mentira. Isso acontece muito. Agora, eu acredito que essas mentiras que eu trouxe para vocês aqui, na verdade, elas fazem parte de dois gêneros de mentiras. O primeiro desse gênero, são as mentiras expressadas. Eu não encontrei uma expressão melhor aqui. O que eu estou querendo dizer é que essas mentiras envolvem você falar a mentira e agir enganosamente com o dolo de fraudar. É mais ou menos assim. São as mentiras que nós falamos, né, no dia a dia, que a gente conta por alguns motivos, mas também envolve você agir desonestamente. É o sujeito que passa um cheque, mas ele sabe que não há provisão de fundos suficientes para poder bancar aquele cheque. É o sujeito que faz um contrato com alguém sabendo que ele não vai conseguir arcar com aquilo que ele está pactuando ali, contratando, não vai poder pagar, não vai poder cumprir com a sua palavra, e mesmo assim ele faz. Então essas mentiras expressadas, perdoe aqui essa expressão que eu encontrei aqui, envolve o falar a mentira e agir enganosamente com o dolo de fraudar. Você quer fraudar, você quer estar bem. É uma mentira com o intuito de tirar vantagem do outro. Então, a gente tem esse primeiro gênero. E tem o segundo gênero de mentiras, tá? Que são as mentiras vividas. Aquela que é viver um estilo de vida diverso da realidade. É o sujeito que quer mostrar para o outro aquilo que ele não é. Tem uma necessidade grande de viver uma vida que ele não tem, que não é a vida dele, mas ele precisa, por uma satisfação social ou por algum outro motivo, ele precisa mostrar para alguém algo que ele não é. Interessante que tinha uma irmã de igreja, e ela contou isso para todo mundo, mas enfim, dizer que ela era de uma igreja em que ela tinha, acho que era o Fusca que ela tinha na época, uma igreja de pessoas que iam muito bem vestidas no domingo, pro culto, aquela coisa toda. Aí dizia que no domingo ela chegava, ela pegava o Fusca dela, parava um quarteirão de distância da igreja.
Muitos sabem do que eu estou falando, né? Ela parava no Fusca um quarteirão, pegava uma sandália rasteira, ia até perto da igreja, quando chegava ela botava um salto alto, né? Ia toda empinada e bonita andando na igreja. Sabe por quê? Porque precisava, e é legal que ela fosse com muita transparência, né? Muita honestidade, ela precisava ser igual àquelas pessoas que estavam ali. E aí, é a tentativa de viver uma vida diferente da tua realidade. E quantas vezes a gente age assim, na verdade? A gente por alguns motivos, né, a gente acaba assumindo máscaras e tenta viver uma vida que não é nossa. Às vezes tenta viver uma situação financeira que não é nossa. E aí você sai com pessoas na noite ou qualquer um para jantar e o cara, pô, vamos naquele restaurante onde por pessoa você vai pagar R$150, o sujeito, caramba, né? Vambora! Vamos lá! Aí chega lá, cartão de crédito. Isso é viver uma vida na mentira. Porque você não tem dinheiro para pagar aquele jantar de R$150. Jogou para frente. Sabe por quê? Porque você precisa viver uma vida que não é a sua. Aí a pergunta que a gente precisa fazer, inevitável, é: quem disse que você precisa viver uma vida que não é a sua vida? Quem disse que você precisa provar alguma coisa para alguém? Onde é que está escrito esse negócio, não é verdade? Mas são gêneros da mentira. As mentiras que são expressadas, quer falando, quer você agindo com dolo, né, de fraudar, e as mentiras vividas, que é você assumir um estilo de vida diverso da sua realidade. Agora, irmãos, por que nós mentimos? Por que nós mentimos? Tem que ter uma causa esse negócio, né? Tem que ter um motivo esse negócio. Primeiro, mentimos por causa da nossa natureza pecaminosa. Ser humano, desde pequeno, Marcelo falava aqui de certa forma sobre isso de manhã, desde pequeno, é impressionante como que desde a infância a mentira se manifesta na nossa vida. Aliás, criança é muito boa, entre aspas, nessa prática, né? Eu diria até que a mentira, de certa forma, é um comportamento infantil. Já viu a criança como é que ela age? A criança, você fez isso, meu filho? Não fiz não. Tem uma criança aqui na igreja que ele tem uma camisa assim, não fui eu. Né? Ele vem com a camisa bem algumas vezes, não fui eu. Tipo assim, já estou me defendendo antes que alguém pergunte, né? Não fui eu. Então, a mentira, de certa forma, é uma atitude infantil, onde a gente acha que a gente precisa se esquivar de algumas coisas que a gente fez, algumas responsabilidades nossas. Você fala, de antemão, não fui eu, não tenho responsabilidade, não me cobre. Então, as crianças fazem muito isso. Né? Quando são cobradas, quando são desafiadas de alguma forma, a criança tem essa postura da mentira para se defender. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, isso está na nossa natureza pecaminosa. Nós herdamos lá dos pais da raça humana. Herdamos de Adão, herdamos de Eva. Vem se perpetuando na história essa postura onde a gente acaba vivendo no engano e mentindo por conta de uma natureza, um desvio de caráter que existe em cada um de nós por conta do pecado original. Então nós mentimos por causa da natureza pecaminosa, mas também nós mentimos por insegurança ou para sermos aceitos. Não sei se você já percebeu isso, né? Está num grupo com algumas pessoas, aí você está para ser incluído, alguém está falando de um livro que foi lido. 2, 3 pessoas leram um livro. Aí você fica, caramba, né? Eu não li esse livro, né? Mas como é que eu vou ser incluído nessa conversa e vou ser aceito se eu não falar que eu li o livro também? Aí eu pergunto, o que você, cara, já leu esse livro? Ou então, pô, cara, você lembra desse personagem? Pô, eu lembro, eu li sim. A gente mente para ser aceito, a gente mente para ser incluído. Então, você está duas pessoas que já viajaram a um determinado lugar, estão conversando sobre aquele determinado lugar, e quando lhe perguntam para você se você já foi lá, aí você, para ser aceito também, você fala que você já foi naquele lugar. Então a gente mente por isso, né? E como eu dizia há pouco também, falando de currículo, na verdade o que está por trás, os especialistas falam das mentiras colocadas nos currículos, muitas vezes são a insegurança que toma conta de algumas pessoas porque se acham incapazes ou melhor, se acham desqualificadas para exercer uma determinada tarefa. Então, por insegurança, por não confiarem na sua qualificação, elas acabam colocando informações a mais no currículo. Então, tudo isso para mostrar para vocês que muitas vezes nós mentimos por insegurança ou mentimos para sermos aceitos em determinados grupos. Né? Criança mente por insegurança também. Criança mente para ser aceita também. Para avançar, nós mentimos também porque nós fazemos às vezes uma separação entre o sagrado e o secular. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós achamos que nós temos o direito ou podemos mentir
Porque Deus não frequenta determinados lugares que nós frequentamos. Deus não está presente em alguns lugares que nós estamos. É aquela separação que a gente faz entre sagrado e profano, sagrado e secular. Você separa a sua vida cristã, a sua vida na presença de Deus, da sua vida lá fora no mundo corporativo, na sua casa, no seu trabalho, que é a sua vida secular. Aí você parte do seguinte princípio: se é secular, se Deus não está aqui, eu tenho direito, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso fazer coisas que Deus reprova, porque Deus não está aqui. É a separação que muitos de nós fazemos. E aquela brincadeira que alguém já fez, um pastor amigo, ele dizia, uma verdade que ele dizia, que a gente chega na esquina ali, a gente aperta o botão da religiosidade, porque está chegando na igreja. Então você aperta o botão onde vai desligar o secular, e você aperta o botão da religiosidade, que vai conectar você com Deus. Da esquina para cá, você não tem mais direito de fazer algumas coisas, de pensar algumas coisas, de falar algumas coisas. Sabe por quê? Porque você apertou o botão da religiosidade onde Deus está. E aí, queridos, o que acontece é que a gente faz uma separação entre o sagrado e o secular, elegemos lugares onde Deus não está, e isso nos dá, entre aspas, o direito, nos faz pensar que a gente pode fazer algumas coisas, entre elas, mentir. E avançando um pouco mais, a gente mente também para sustentar outras mentiras ou encobrir erros. Mais uma vez, comportamento infantil. Não sei se você percebeu, mas a mentira é interessante porque ela é como aquele texto que diz, né, que um abismo chama outro abismo. Talvez não tenha um lugar melhor para aplicar nesse texto do que aqui. É impressionante porque você mente uma vez, mas daqui a pouco você se vê numa situação de ter que sustentar a mentira que você contou lá atrás. Aí o que você faz? Vai deixar a peteca cair? Vai cair do salto, como a gente diz? Não. Você precisa contar uma mentira ainda maior para sustentar a mentira anterior. E aí esse negócio é uma bola de neve. Uma bola de neve. Quando a gente menos percebe, a gente está completamente enrolado nas teias da mentira. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? E sabe o que é o mais triste desse negócio? É que chega uma hora que a mentira da gente fica estampada. Todo mundo está vendo que é mentira. Você mentiu tanto, que chega uma hora que você começa a contar histórias completamente absurdas para garantir as mentiras anteriores. E aí, sabe o que acontece? É que esse negócio chega a ficar ridículo diante daqueles que ouvem as nossas mentiras. Então, mentimos para sustentar outras mentiras ou para encobrir erros. Né? Mais uma vez, comportamento infantil. Você faz uma coisa errada, ao invés de assumir, você mente. Não, eu não fiz isso. Né? Não foi eu que fiz, não é culpa minha, é responsabilidade de outro, e você vai passando esse negócio. Mas mentimos para não magoar os outros. Entendeu esse negócio? A gente acha que privar o outro da verdade é melhor do que a possível mágoa que você vai causar nessa pessoa. Aí a gente vai perder a coragem e a capacidade de falar, meu amigo, cara, você não leva jeito para esse negócio. Meu irmão, vem cá, você está perdendo o seu tempo, você não tem dom para isso. Lá no seminário, no meu presbitério, assim que eu em 2006 eu fui ordenado pastor, logo de cara, meu jeito assim mais delicado, né, de lidar com algumas questões, tinha um sujeito lá que ele estava há uns 4 anos ou 5 anos sendo enrolado. Sabe por quê? Porque ninguém tinha coragem de chegar para ele e falar, amigo, cara, você não tem dom para pastorado. Sabe o que eles faziam com o sujeito? Ficava lá, ele passava de igreja em igreja. Era tutoriado por um, passava para outro, passava para outra igreja. Já tinha uns 5 anos que ele vinha ser enrolado, porque tem um prazo da licenciatura. Ele é seminarista, depois ele é licenciado, e se uma igreja não efetivar a ordenação dele, expira, né, é cancelada, para assim dizer, a sua licenciatura, e ele tem que começar um processo todo novo ali. Então, usando uma linguagem assim, bem popular, o cara é cozinhado. Né? Está ali sendo cozinhado. Sabe por quê? Porque ninguém tem coragem de chegar para o cara, você está perdendo o seu tempo, você está botando energia, você não tem que botar, vai arrumar um trabalho, cara. Vai fazer um curso qualquer, vai fazer outra coisa que possa render, não perde seu tempo. Sabe o que acontece? Porque a gente tem medo de magoar as pessoas, nós não falamos algumas verdades para elas. Não falamos verdades muitas vezes para os nossos filhos,
para o nosso cônjuge, para os nossos amigos, para os irmãos da igreja. Irmãos, talvez não tenha coisa mais saudável do que você chegar para alguém e falar: amigo, cara, muda de lado, vai fazer outra coisa, não perde seu tempo, não coloca mais energia nisso. Isso talvez seja extremamente saudável nos nossos relacionamentos, mas nós perdemos a capacidade de olhar no olho do outro e falar a verdade para ela. Ou porque achamos que não temos responsabilidade com essa pessoa, ou porque não queremos magoar. E aí, a gente mente. Para avançar um pouco mais, nós também mentimos. As pessoas mentem por excesso de cobrança. Olha, é impressionante. Embora na infância e na adolescência algumas mentiras sejam toleráveis por conta do grau de fantasia, né, inerente a essa fase, alguns desses comportamentos mentirosos, eles vão se acentuando por conta do excesso de cobrança que muitas vezes nós colocamos sobre os nossos filhos. Tem que sempre tirar 10 na prova, tem que ser o filho perfeito, não pode trazer nenhum tipo de vergonha ou de alguma coisa errada que fez na rua e trazer para dentro de casa. Então essa cobrança que nós colocamos sobre os nossos filhos, muitas vezes excessiva, faz com que eles cresçam sempre naquela perspectiva que tem que ser melhores, tem que dar resultados, e quando as coisas não vão muito bem, o que eles vão fazer? Vão mentir, vão esconder. E aí é interessante porque isso, num estágio mais avançado, hoje em dia já se fala da mentira como patologia, né? Existem algumas mentiras que são patológicas, por conta de experiências como essa no passado. Tem uns nomes complicados que eu vou trazer aqui para complicar a cabeça de vocês, mas o que acontece é que às vezes, por conta, né, de experiências da infância, da adolescência, o excesso de repressão, de cobrança, a criança ou adolescente cresce tendo que enganar, tendo que mentir, tendo que provar alguma coisa, e aí se torna um adulto que vai viver uma patologia nessa área da mentira, do seu caráter, por conta dessas experiências lá atrás. Então, por excesso de cobrança também, nós muitas vezes mentimos. Para a gente avançar aqui, é interessante porque a gente tem algumas desculpas, né? Ah, foi apenas uma mentirinha. Foi uma mentirinha, foi mal para ninguém, gente. Quem que vai ser influenciado, ou quem vai pagar por isso, vai ter alguma consequência por causa disso? Não, foi só uma mentirinha pequena, inofensiva. A gente se desculpa atrás dessa fala. Mais ainda, se eu disser a verdade, eu estarei em apuros. Às vezes, a gente acha que a gente não pode falar a verdade para salvar a nossa pele. Cara, eu preciso mentir, eu não tenho saída. Ou eu minto ou eu perco o emprego. Ou eu minto ou eu vou ser responsabilizado por algo. Ou eu minto, ou então eu vou pagar um preço alto pela verdade. E ainda, queridos, também a gente fala essa velha frase, usando essa velha frase, né? Os fins justificam os meios. Olha, o fim é nobre, cara. O objetivo é nobre. Então, poxa, o que tem uma mentirinha? Olha o bem que isso vai fazer. Olha como que as pessoas vão ser abençoadas. Olha como que o mundo vai ganhar. A gente vai inventando, vai aumentando, né? Como que o planeta vai ganhar com a minha mentira. A gente vai achando justificativas e a gente entra nessa linha de que os fins justificam os meios. Agora, falei tanta coisa aqui para que a gente possa entender um pouco sobre a mentira. Qual é a narrativa de Jesus sobre a mentira? Como que o reino de Deus nos apresenta? Qual é a narrativa de Jesus a respeito da mentira? Eu queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Mateus 5, de 33 a 37. Queria ver com vocês a narrativa de Jesus, a visão do reino de Deus a respeito da mentira. Eu não tenho para quem prefere ler na sua própria Bíblia. Mateus capítulo 5, está cortando aqui um cantinho, depois a gente dá um jeito desse cachorro aqui. Mateus capítulo 5, de 33 a 37. A palavra de Deus assim nos diz nessa noite. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar
disso vem do maligno. O que passar disso vem do maligno. É interessante porque Jesus está falando a respeito do juramento desse texto, né? E é interessante porque ao falar sobre o juramento, Jesus já tinha em mente no seu tempo, e essa já era um conceito antigo, do que era o juramento. Como nós sabemos hoje? Jurar é você empenhar a sua palavra. Jurar é você assumir um compromisso, fazer uma aliança, fazer um pacto, fazer uma promessa. Isso que é jurar. Um juramento pressupõe o quê? A verdade. Eu juro que isso vai acontecer. Então eu juro que eu estou dizendo a verdade. Um juramento pressupõe que você está falando a verdade. Mas uma coisa que a gente precisa entender desde já nesse texto é que Jesus, ele não estava proibindo o juramento. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Na verdade, o que Jesus está fazendo é ir contra uma prática dos fariseus nos seus dias, ou das pessoas nos seus dias que estavam encontrando alguns subterfúgios, vivendo algumas falsidades para poder romper com os juramentos que faziam. Mas eu digo aqui nessa noite que Jesus não estava indo contra o juramento, até porque havia uma previsão na antiga aliança, na aliança de que Deus havia feito com Moisés, com o povo de Israel, a respeito do juramento. Olha, ou da verdade, né? Olha só interessante, Êxodo capítulo 20, verso 16, o que nos diz? Não darás falso testemunha contra o teu próximo. Então, em Êxodo capítulo 20, verso 16, lá ainda nos 10 mandamentos, né? Lá no livro de Êxodo, Deus já havia dito para Moisés, para falar para o povo, e era para ser expresso na lei: não dê falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não fale mentiras a respeito do seu próximo, não alimente inverdades a respeito do seu próximo. Avançando um pouco mais, Levítico capítulo 19, verso 12, vai dizer assim: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Olha só uma previsão na lei de Moisés, dizendo o seguinte: você pode jurar. Agora, não jurem falsamente pelo nome do Senhor. Para avançar um pouco mais, em Números capítulo 30, verso 2, fala assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigue a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Mais uma vez, em Números capítulo 30, verso 2, uma previsão legal na lei de Moisés, diz o seguinte: se você jurar, se você fizer um juramento em nome do Senhor, você tem que cumprir o seu juramento. Você não pode quebrar a sua palavra, porque você jurou em nome do Senhor. Grave bem isso. Eles juraram em nome do Senhor, ok? E ainda, Deuteronômio capítulo 5, verso 11, vai dizer assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o nome em vão. Havia também uma previsão na lei de Moisés dizendo o seguinte: que quem tomar o nome do Senhor em vão, ou seja, quem fizer um juramento em nome de Deus e não cumprir o seu juramento, será réu da sua atitude. Tá bom? Então, alguns versículos, temos um último aqui ainda em Deuteronômio 23, 23, que fala o seguinte: faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a tua própria boca você o fez, ninguém te obrigou a você fazer isso. Se você jurou, você fez com os seus lábios, você fez porque você quis, fez espontaneamente. Eu sou, aqui tem o meu aqui, né? Eu sou o voto, é o seu voto ao Senhor, o seu Deus, tá bom? Tem um pequeno erro aqui no texto. Então, é interessante isso, irmãos. Eu trago esses textos sobre juramento, sabe por quê? Desde a antiguidade, foi muito comum as pessoas fazerem juramentos para alguma coisa. Por exemplo, no mundo antigo, quando alguém ia comprar um terreno, era comum, quando alguém comprava esse terreno, ele impunha a palavra dele, colocava a palavra dele, para adquirir aquela porção de terra, ele precisava fazer um juramento. Ele precisava confirmar por meio de um juramento que ele estava comprando aquela terra e que ele iria pagar, e a pessoa que vendia para ele aquela terra passava o direito da terra para ela por meio de um juramento. Então, quer ele comprasse uma terra, comprasse uma propriedade, ou mesmo nas barganhas, né, nas transações comerciais, era muito comum que fizesse juramentos para que negócios fossem executados.
Mas sabe o que estava acontecendo? Isso aconteceu desde o mundo antigo e Jesus enfrentou essa realidade também. Sabe o que aconteceu? É que os fariseus e mesmo as pessoas que conviviam ali naquele mundo antigo, ali no tempo de Jesus, e mesmo antes disso, eles perceberam uma coisa. Bom, na lei de Deus, Paulo, está escrito que nós não podemos fazer um juramento em nome do Senhor e não cumprir. Então vamos fazer uma coisa? O que os caras perceberam? Eles, na cabeça deles, nós não vamos mais jurar em nome de Deus. A gente jura pelo céu, a gente jura pela nossa própria cabeça, a gente jura por Jerusalém, que é a cidade santa, a gente jura por tantas outras coisas, porque se nós jurarmos por tantas outras coisas, nós não estamos obrigados a cumprir o nosso juramento. Aí, a gente vai para a palavra de Jesus mais uma vez, quando ele fala, vem cá, vocês estão jurando, e na lei está dizendo que aquele que jurar tem que cumprir o juramento. Eu, porém, vos digo, não jurem por coisa alguma. Sabe por quê? Porque Jesus já havia feito a leitura exata do coração daqueles caras, dos fariseus e daquela turma. Eles estavam, não tem problema, pode deixar, bom? Eles estavam usando de subterfúgios para não cumprir os seus juramentos. Mas sabe o que Jesus está querendo dizer para eles? Vocês estão dizendo o seguinte, que vocês podem jurar pelo céu, vocês podem jurar por Jerusalém, vocês podem jurar pela terra, vocês podem jurar pela cabeça de vocês ou pelo cabelo de vocês, mas entendam uma coisa, o céu é o trono de Deus, Jerusalém é a cidade santa, a terra é o estrado dos pés do Senhor, e vocês não têm a competência de fazer sequer o fio da cabeça de vocês se tornar branco ou preto. Sabe o que a gente estava falando naqueles casos, naquele contexto dele? Não adianta. Todo juramento que é feito na presença de Deus não tem como fugir. E aí, eles, preocupados em levar vantagem, porque os fariseus eram muito bons nisso, se depararam com Jesus mais uma vez olhando para o coração. O que Jesus está falando para eles é o seguinte, não importa o juramento que vocês estão fazendo, o mais importante é a motivação do coração de vocês. Então quando Jesus ele fala assim, não jurem por coisa alguma, não estava significando ali que Jesus estava impedindo todo tipo de juramento. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos e daqueles fariseus era que, na verdade, nós precisamos viver um estilo de vida que sequer nós precisamos jurar. Porque tem um detalhe, sabe por que o juramento entra na história? Por causa da nossa incapacidade de cumprirmos a nossa palavra. Com o tempo, fianças morais precisaram ser dadas, ou seja, um juramento, para que o outro passasse a acreditar naquilo que eu estou falando, o que eu estava falando. Pensa só, eu chego para o Paulo e falo, Paulo, eu vou... É mentira, tá, Paulo? É mentira, tá? Eu vou dar meu iPad para você, tá, Paulo? Aí, o Paulo fala, pô, tá de brincadeira, o iPad que ele gosta tanto, trabalha com ele, mas Paulo, eu juro, tá, Paulo, que eu vou te dar. Eu preciso fazer um juramento para o Paulo, para que o Paulo acredite na minha palavra. Sabe por que o juramento entra na história? Porque o amor e a confiança vêm desaparecendo nos relacionamentos ao longo da história. Sabe qual é o projeto de Deus para o seu povo? Para aqueles que vivem no reino de Deus? Amem-se de tal forma. Vivam na integridade de tal forma que vocês não precisarão sequer empenhar a palavra em juramento para que o outro venha acreditar em você. O que Jesus está ensinando para aqueles fariseus e para os seus discípulos, nesse texto que nós estamos lendo essa noite, é que, na verdade, o mais importante é o nosso caráter, é a disposição do nosso coração de sermos pessoas verdadeiras o tempo todo. Imagine, meus irmãos, um mundo, uma sociedade onde as pessoas falem a verdade, onde as pessoas sejam honestas. Você não vai ter que jurar para provar nada para ninguém. E essa é a proposta de Jesus. Agora, vocês acham que os fariseus eles já tinham dado a cartada final, já tinham feito o máximo que eles podiam no que diz respeito a tentar manipular aqui a lei de Deus? Olha só, mais um subterfúgio dos fariseus, nós encontramos em Mateus capítulo 23, de 16 a 22. O texto fala assim, ai de vocês, Jesus falando mais uma vez para os fariseus, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, o que é mais importante?
o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele assenta. Olha só que coisa interessante aqui. Sabe o que os fariseus estavam fazendo? E o pior, ensinando para o povo. É mais ou menos assim, olha, eu fiz um juramento pelo altar, ou pela oferta. Quando alguém vier me cobrar o meu juramento, sabe o que eu vou dizer para ele? Não, o juramento feito pelo altar não tem valor. O valor verdadeiro é o juramento feito pela oferta, ou vice-versa. O que os caras estavam fazendo? Eles juravam pelo altar, juravam pela oferta, juravam pelo templo, juravam por um monte de coisas, e quando alguém vinha cobrar o juramento deles, eles falavam que o juramento não tinha valor, porque o valor, o que teria valor na verdade, seria um outro elemento que não aqueles que eles tinham basado o juramento deles. E Jesus está falando o seguinte: vocês estão praticando isso, e vocês estão ensinando isso como verdade para o meu povo. Vocês são cegos, guias cegos que estão ensinando o meu povo. Sabe o que acontece, irmãos? Por conta dessa palavra de Jesus, ao longo da história também, acabou-se acreditando que Jesus estava proibindo qualquer tipo de juramento. Isso não é verdade. Sabe por quê? Ele mesmo, em alguns momentos, ele vai dizer o seguinte: em verdade, vos digo. O que é isso, senão uma espécie de juramento para embasar a sua palavra? Quando ele fala, em verdade vos digo, ele está dando autoridade à sua fala. Quando ele diz em verdade vos digo. O próprio apóstolo Paulo, várias vezes nas suas cartas, ele vai dizer o seguinte: dou testemunho por Deus que o que eu digo é verdade. Então, o que a gente entende aqui é que Jesus ele não está proibindo qualquer tipo de juramento, como, por exemplo, os quakers entenderam no século XVII. Os quakers, né, da onde vem aquela, tem até hoje aquela veia quaker, né? Foi um grupo do século XVII que foi capitaneado, por assim dizer, por John Fox, se não me falha a memória. Ele entendeu que a igreja anglicana vinha cometendo vários abusos, né, com relação à fé, com relação ao povo da Inglaterra no século XVII, e ele começou uma comunidade. E o princípio maior deles é o seguinte: dizer a verdade o tempo todo. E eles entenderam essa palavra de Jesus ao pé da letra, quando Jesus fala para não jurar, e eles assumiram o compromisso de não fazer qualquer tipo de juramento. E por conta disso, muitos quakers foram presos porque se recusaram a, por exemplo, jurar no tribunal. Eles entenderam tanto ao pé da letra a palavra de Jesus, que eles pensaram o seguinte: bom, nem no tribunal, se nós formos chamados para sermos testemunhas, nós podemos fazer aquele juramento. Você jura falar a verdade, somente a verdade, aquela coisa toda. Eles se recusaram a fazer isso. Por conta dessa postura radical, de uma interpretação literal do texto bíblico, muitos deles foram presos. Agora, em que pese o radicalismo aqui desse movimento dos quakers, é interessante que uma coisa de bom eles tiveram: o compromisso de viverem uma vida pautada na verdade. Sabe de onde começou isso? Os quakers, eles eram camponeses, né, comerciantes, que faziam muitas barganhas nos seus negócios. Só que George Fox, e os seus seguidores, eles entenderam uma coisa: a barganha é algo muito perigoso no comércio. A barganha é um negócio que dá margem para a mentira, porque você bota um preço num produto que não vale aquele valor, e você briga por aquele preço, e na barganha você aumenta o teu preço, certo? Está ali negociando o tempo todo. O que eles entenderam? Que, na verdade, esse negócio era muito perigoso, e que eles precisavam viver uma conduta santa, uma conduta pautada na verdade. Atribui-se aos quakers a criação daquela etiqueta de preço. Atribui-se a eles, ou seja, eles inventaram a etiqueta de preço, porque até então, até o século XVII, toda a negociação era feita na base da barganha. Mas eles entenderam que esse negócio dava margem à mentira. Eu achei bonito isso. Por quê? Eles perceberam que os cristãos, em que pese o rigor de alguns pensamentos, o cristão precisa ser alguém que tenha a sua vida pautada na verdade. Irmãos, para a gente
já caminhar aqui para o final aqui, antes da gente falar por que nós devemos dizer a verdade, entenda uma coisa. A proposta de Jesus, ao falar para os fariseus, e o texto que tem a ver com a minha vida e com a sua vida hoje, é apenas uma. A questão não está no juramento, a questão está na vida. A questão não está se você vai jurar ou não, a questão é se você é uma pessoa verdadeira ou não. Se você vive na verdade, se você vive na transparência, se você vive com honestidade. Sabe por quê? Um cidadão do reino de Deus, ele precisa viver uma vida pautada na verdade. Aí, é claro, né? Eu acho que entre a proposta de Deus é que nós vivamos uma comunidade de homens e mulheres que confiem. Agora no mundo de fora não tem jeito, as pessoas não nos conhecem. Então, se eu chego num lugar e falo assim, eu sou pastor, quero fazer um crédito. Pastor? Aqui não, amigo. Não dou crédito não. É verdade. Né? Tem lugar que você chega, se você fala que é pastor, por conta dos maus exemplos, o cara não quer nem papo. O batom na barba, conta aí, você chegou uma vez numa loja, numa telefonia, aí ele tinha que fazer terminar a profissão dele, pastor. Qual é a sua profissão, moço? Pastor. Eu não entendi, eu sou pastor. Eu sei que os dentes, né? Com vergonha de dizer, sabe? Por quê? Porque, infelizmente, muitos maus testemunhos têm sido dados aí por homens que se dizem homens de Deus, pastores. Então, o que acontece é que lá fora a gente vai ter que provar a nossa idoneidade, a nossa honestidade. Mas, irmãos, em nome de Jesus, que cada vez mais você assuma o compromisso de viver uma vida na verdade, de não falar mentira. Agora, por que nós não devemos falar a mentira, devemos falar a verdade? Primeiro, porque a verdade está na essência de Deus. Deus é o ser da verdade. Um dos atributos de Deus é a sua verdade, o seu caráter verdadeiro. Deus não mente. Pelo contrário, como vamos ver daqui, o diabo é o pai da mentira. Vimos isso desde o início. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, se somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos desesperadamente viver uma vida pautada na verdade. Não pode ter mais uma mentira na nossa vida. Não dá para a gente enganar. Não dá para você passar um cheque já apontando que você não vai ter o dinheiro na conta e que aconteça, que se exploda, depois dá um jeito, o anjo vai depositar, aquela história, né? Aí eu passei um cheque, mas o anjo vai depositar na segunda-feira. Vai nada. Você vai dar calote, você não pode fazer isso. Não dá para ser desonesto. Se você empenhou a sua palavra, você precisa cumprir, porque teu Deus é um Deus da verdade. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Avançando ainda, precisamos falar a verdade, porque a verdade é o pilar da justiça. Não dá para falar de justiça fora da verdade. É por isso que eu já falei nos tribunais, você pega a Bíblia, bota a mão sobre a Bíblia, você jura dizer a verdade. No seu testemunho, você fala, eu juro, eu prometo. Sabe por quê? Sem verdade, não há justiça. Como fazer justiça fora da verdade? E assim nos nossos relacionamentos, como ter justiça dentro de casa, se fora da verdade? Como ter justiça no teu ambiente de trabalho, fora do ambiente de verdade? A verdade é o pilar da justiça. E só teremos um mundo justo quando a verdade prevalecer. É por isso que eu não acredito no mundo justo. Porque o mundo já está maligno e, pelo contrário, né, nós andamos na contramão, o mundo vai vivendo na sua mentira, se afundando nela dia após dia. É por isso que cada vez mais nós temos que ser cidadãos do reino de Deus e fazermos diferença desse mundo caído, desse mundo mentiroso. Precisamos falar a verdade também, porque a mentira mina os nossos relacionamentos. Não tem jeito. Né? O sujeito tem o cara de pau de dizer, ele trai a mulher e diz, não, mas aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mentira esse negócio. Até porque, né, por mais que o outro não veja, o seu caráter caído, pecaminoso, mentiroso, vai minando os relacionamentos dentro de casa, com a própria esposa, com os próprios filhos. Não tem como, os relacionamentos são afetados num ambiente mentiroso. Então, a mentira tem a capacidade de minar o nosso relacionamento. Se você quiser ter um casamento saudável, tem que ter verdade no seu casamento. Se você quiser ser um profissional que cumpra o seu papel, que seja honrado, você vai ter que ser uma pessoa verdadeira. Não tem jeito. Não tem jeito. Nossos relacionamentos são minados com a mentira. Devemos falar a verdade ainda, porque o diabo foge de ambientes verdadeiros. Ele é o pai da mentira. Irmãos, em nome de Jesus, sem mentira, fofoca, disse-me-disse, é na igreja. Olha, ambientes, igreja, onde a fofoca reina,
o diabo faz a festa. Agora, se nós formos verdadeiros nos nossos tratos, honestos nas nossas condutas, se formos transparentes nas nossas posturas, se falarmos com amor as verdades, porque também você não vai ser cruelmente verdadeiro, né? Tem gente que tem a capacidade de ser cruelmente verdadeiro. Fala a verdade para ferir, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de você, em amor, falar a verdade, olhar no olho. Olha, é impressionante, eu, como pastor, às vezes, e faço, tá? Eu sou obrigado a chamar pessoas de sentar, senta aqui. Olha, essa pessoa disse que você disse isso dela, e ela falou que você disse isso dela. O que vocês têm para dizer sobre isso? Às vezes não tem jeito. Uma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, fulano falou isso. Aí a outra fala, a fulana falou isso de você. A outra falou, tudo bem. Uma falou uma coisa, a outra falou outra. O que a Bíblia manda a gente fazer? Confrontar. Certo? Vamos confrontar. É impressionante. Na minha experiência pastoral, olha, eu não me lembro de uma vez, que as pessoas que eu chamei para confrontação, elas sustentaram aquilo que haviam falado na ausência do outro. Em regra, não sustenta. Em regra, não sustenta. Isso acontece muitas vezes na igreja, de um modo geral. Agora, quando isso acontece, o diabo faz a festa. Porque ele é o pai da mentira. Ele entra, ele briga com as pessoas, ele briga com a igreja. Agora, num ambiente marcado pela verdade, ele foge. Ele bate em retirada porque ele não aguenta a mentira. A verdade, perdão, porque ele é um ser da mentira. Ele não pode com a verdade. Agora, nós também precisamos dizer a verdade, porque nós não gostamos que as pessoas mintam para nós. Quem aqui já não ficou extremamente magoado quando soube uma pessoa que você estimava tanto, que você admirava tanto, e mentiu para você? Fere, né? Machuca, né? Então, se você não quer que façam com você, não faça também com outro. Não minta, não engane, seja transparente no seu comportamento. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, pegando uma frase que é atribuída a Sócrates, eu não sei se é de verdade, foi de verdade Sócrates, o filósofo que falou isso, mas essa frase fala o seguinte: a pessoa deve viver uma vida que vai gerar mais confiança nele do que pode produzir um juramento. Eu queria que você fechasse essa mensagem essa noite com essa frase, mais uma vez dizendo para você: viva um estilo de vida que é o estilo de vida que Deus espera dos cidadãos do seu reino. É um estilo de vida pautado na verdade. Se você procurar viver uma vida íntegra, honesta, verdadeira, as pessoas vão ver em você esses comportamentos. E quando o mundo vir isso em você, você não vai precisar estar dando fianças morais, que são os juramentos, para garantir aquilo que você está falando. Sabe por quê? Quando você falar, o teu sim vai ser sim. Quando você falar não, o teu não vai ser não. Quando você colocar a sua palavra, vamos dizer, ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que cumpre o que fala, que é sincero, que é verdadeiro, que é honesto. Você não vai precisar ficar justificando, jurando aquilo que você está falando. E é isso que Jesus nos ensina nessa noite, a olhar para a conduta dos fariseus, que buscavam o tempo todo subterfúgios para não cumprir os seus juramentos, entendendo que se jurassem não pelo nome de Deus, como a lei mandava, mas jurassem pelo céu, pela terra, pelo cabelo da sua cabeça, ou qualquer outro motivo de juramento, eles poderiam não cumprir os seus juramentos. Nessa noite, Deus fala para mim e para você: sejam verdadeiros, sejam honestos, sejam íntegros. Irmãos, longe daquela perspectiva do cuidado, Boquinha, com o que fala, aquele terrorista, né? Cuidado, olhinho, com o que veio. Não é isso que eu estou falando, não. Mas Deus está próximo. Não existe lugar onde Deus não esteja. Não existe lugar onde a santidade de Deus não esteja. Não existe lugar onde o caráter equilibrado de Deus não esteja. Deus está presente em toda e qualquer circunstância. Se você vai fechar um negócio, Deus está presente. Se você vai fazer um currículo ali, Deus está presente. Se você está com o teu filho e você precisa falar uma verdade para ele, não está com coragem, Deus está presente. E não existem mentiras menores e mentiras maiores. Mentira é mentira, assim como o pecado é pecado. Por isso, como não existe lugar onde Deus não esteja, onde a santidade de Deus não se manifeste,
seja verdadeiro em todo o tempo, porque este é o papel do cidadão do reino de Deus. E eu e você somos cidadãos do reino de Deus. Deus nos chamou para vivermos uma vida de verdade. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vivemos num mundo de mentiras. Poderia ficar aqui à noite falando das mentiras do diabo para você, algumas coisas que ele tenta provar para a gente. O diabo mente ainda hoje dizendo que Deus não existe, dizendo que a Bíblia é um livro de homens, que não podemos dar crédito a ela. O diabo mente dizendo que Deus não é soberano. O diabo mente dizendo que Jesus não se preocupa conosco, com a nossa vida. O diabo mente dizendo que a gente tem que se preocupar o tempo todo lá fora com a nossa vida e ganhar dinheiro, viver a vida, e nos preocuparmos com a vida lá fora, porque nós não nos preocuparmos, ninguém vai se preocupar, inclusive Deus. Muitas são as mentiras do diabo, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, mas eu não queria gastar tempo hoje falando sobre isso. Eu queria apenas que você entendesse nessa noite que, como cidadão do reino de Deus, não tem escolha, não tem alternativa, não existe uma possibilidade diferente da verdade, da honestidade, da transparência, da clareza na vida do cristão. Seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. Porque Jesus disse: o que passar disso? Qualquer tentativa de manipular a verdade de Deus, ou a verdade em si, não provém de Deus, mas é o diabo que faz isso para gerar cada vez mais um mundo onde os relacionamentos não são pautados pelo amor e pela confiança, mas pela desconfiança. E aí sim, a necessidade o tempo todo a gente tem que provar a nossa palavra, porque a nossa vida em si já não basta para provar aquilo que a gente está fazendo, impactuando. Queria orar com você. Nós temos uma canção para a gente cantar. Você pode abrir? Não tem problema não, a gente vai orar. E eu queria orar por mim e por você. Eu sei que é muito difícil, né? Em alguns ambientes nós sermos verdadeiros o tempo todo. Eu sei que é muito difícil no relacionamento com os filhos a gente falar algumas verdades que têm que ser faladas. Eu sei que a gente, com o coração paterno e materno que a gente tem, a gente quer sempre preservar o outro, né? E a gente quer sempre preservar os nossos filhos. E às vezes deixamos de falar algumas verdades para eles. Eu quero orar por mim como pai, por você como pai, como mãe, como cidadão, como homem, como mulher, para que de verdade a verdade pudesse reinar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento. Queria dar um tempo de silêncio para que você pudesse silenciar em teu coração, pudesse deixar essa palavra entrar na sua vida. Não sei como você tem lidado com essa questão, não sei se você tem sido verdadeiro nos seus tratos, não sei se a verdade tem prevalecido na sua vida, ou se a mentira tem de alguma forma alcançado aí você e os teus relacionamentos. Se isso tem acontecido, peça perdão a Deus. Se você tem vivido uma vida de mentira, ou se você tem mentido, quer com as suas palavras, com as suas atitudes, é tempo de você pedir perdão a Deus. Deus está aqui nessa noite e Deus quer ouvir a sua oração de arrependimento, falando para Ele: Pai, eu pequei, eu menti, eu tenho mentido, eu tenho pecado nessa área, mas eu quero pedir o teu perdão nessa noite, eu quero pedir a tua graça, eu quero pedir a tua ajuda para que eu não minta mais. Queria dar esse tempo de silêncio para você olhar para dentro. Quem sabe você tem vivido uma vida de mentira. Quem sabe você tem vivido um casamento de mentira. Quem sabe você tem vivido uma vida financeira de mentira. Esse é o momento de você olhar para dentro e você se arrepender diante do Pai e falar: Pai, pequei, errei, mas quero recomeçar. Me aceite mais uma vez na tua presença, em nome de Jesus. Vamos fazer assim então.
Deus, Tu és Deus da verdade, Senhor. A verdade pertence ao Senhor, a verdade está na Tua essência, a verdade é o Senhor, a Tua palavra é verdade, é absoluta, e por mais que o mundo venha tentando relativizar a Tua verdade, que é eterna, Deus, ela não pode ser relativizada. Pai, nós te glorificamos nessa noite pela Tua palavra, te louvamos nessa noite, Pai, pelo Evangelho, pelo livre acesso que nós temos às Escrituras Sagradas que trazem luz para a nossa vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro por mim, pelos meus irmãos. Eu peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai, de tal forma que a gente consiga viver uma vida pautada na verdade, Senhor. Por favor, Deus. Deus, quantas vezes, Pai, a gente mente, quantas vezes, Pai, a gente comete aquelas mentirinhas que nós chamamos de ofensivas, como se isso fosse verdade, como se uma mentira, seja qual for, ela possa ser inofensiva. Pai, quantas vezes a gente age com inverdade, quantas vezes a gente manipula, a gente busca jeitinho, quantas vezes, Pai, a gente tenta dar nó, Deus, em situações que não tem uma segunda escolha, um segundo caminho, Senhor. Quantas vezes, Pai, a gente age de uma forma mentirosa. Em nome de Jesus, pedimos perdão por isso, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdão pelas mentiras faladas, perdão pelo estilo de vida, Pai, que não é a nossa vida real, muitas vezes. Perdão, Pai, por agirmos muitas vezes com dolo de enganar, com dolo de ludibriar, de manipular. Perdão, Senhor, porque muitas vezes sabemos qual é a verdade, sabemos agir verdadeiramente e não fazemos. Optamos pelo caminho do engano, optamos pelo caminho do erro. Nessa noite nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, porque, Deus, muitas vezes temos mentido. Perdão, Senhor. Perdão pelas mentiras da nossa vida, Senhor. Perdão pelas condutas mentirosas que temos adotado, Senhor. Perdão por conhecermos a Tua palavra, conhecermos a verdade e não caminharmos por ela, Senhor. Agora, Deus, eu oro por mim e pelos meus irmãos nessa noite, porque eu sei que de alguma forma também há situações que muitas vezes, Pai, somos confrontados por elas, Pai, que nos induzem ou tentam nos induzir a mentira, Senhor. E o mundo, Pai, e o diabo, Pai, tentam nos convencer que nós precisamos mentir, ou para sermos aceitos, ou para não magoarmos, Senhor, ou para conseguirmos alguma coisa, para sermos valorizados. E a gente muitas vezes acaba, Senhor, caindo nessa mentira, na lábia do inimigo, Senhor, e falando mentiras e agindo de forma mentirosa, Senhor. Pai, dá-nos força, Senhor. Dá-nos força, Pai, diante das situações que vivemos todos os dias, para que a verdade prevaleça na nossa vida, Senhor. Deus, queremos ser homens e mulheres, Pai, que tenham uma vida pautada na verdade, Senhor. Queremos ser homens e mulheres, Pai, que vivam uma vida íntegra, Senhor. Uma vida honesta, uma vida correta, Senhor. Queremos ser conhecidos, Pai, como homens e mulheres da palavra, da verdade, Senhor. Queremos ser conhecidos, Pai, não como religiosos bitolados, Senhor, mas como pessoas íntegras, Pai, que vivem a verdade, que vivem na luz e que, Pai, cumprem aquilo que falam, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos forças, Senhor. Ajuda-nos nas nossas incapacidades, Pai, por favor. Deus, que nós possamos viver uma vida verdadeira, sobretudo porque Tu és um Deus de verdade, e nosso objetivo seja de fato, Senhor, glorificar o Teu nome com a nossa própria vida, Senhor. Queremos ser verdadeiros pelos benefícios que isso traz, mas queremos ser verdadeiros também porque sabemos que isso glorifica o Teu nome, Senhor. E esse é o fim maior, último da nossa vida, é glorificar o Teu nome. Então, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor nos capacite, nos dê força, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor, nos mandais, Senhor. Por favor, Senhor, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Deus, que a Tua verdade reine na nossa vida. Eu oro por aqueles, Pai, que têm sido tentados com as mentiras de Satanás. Satanás que tenta provar o tempo todo que a Tua verdade é mentira. Satanás que tenta provar o tempo todo, Pai, de que não vale a pena continuar te buscando, crendo na Tua palavra, vir na Tua casa buscar a Tua presença. O diabo, Pai, tem tentado provar para a gente o tempo todo, Pai, que vale a pena viver no erro, na mentira, no engano e não na verdade. Deus, em nome de Jesus, que a Tua verdade e não a mentira dele prevaleça sobre nós, Senhor. Por favor, Senhor. Deus, que de verdade sejamos homens e mulheres da verdade,
Homens e mulheres de palavra, Senhor, que vivam como verdadeiros cidadãos do Teu reino, Senhor. Deus, nós não queremos viver fora disso. Nós não queremos, Pai, ser conhecidos ou reconhecidos por quaisquer outras coisas, Senhor. Por títulos que possamos obter, Senhor. Por quaisquer outras coisas, Pai, que possam nos valorizar. Mas queremos ser reconhecidos como homens e mulheres, cidadãos do Teu reino, Senhor. Deus, se, Pai, no final da nossa vida, olharmos para trás e tivermos a certeza de que essa verdade prevaleceu na nossa vida, Senhor, poderemos descansar tranquilos, Senhor. Podemos falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque vamos ter a convicção de que vivemos para a Tua glória, Senhor. De que vivemos para o Teu louvor, Senhor. E que vivemos a vida que o Senhor idealizou para cada um de nós. Que seja assim, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estende sua mão para cá, para abençoar a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações. Louvado seja o nome do nosso Senhor nessa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre verdades. Verdades sobre a mentira. É o tema que eu quero trabalhar com vocês. E já nós vamos ler alguns textos, mas desde já é interessante porque a mentira, ela é tão antiga quanto a humanidade, na verdade. Eu acho que desde quando existiu o homem surgiu na face da terra, o ser humano existiu na face da terra, apareceu na face da terra, a mentira, ela surge, né, logo de imediato com a entrada do pecado no mundo. E é interessante porque o primeiro relato que a gente tem histórico sobre a mentira, a gente encontra ali em Gênesis capítulo 3, verso 4, quando a palavra de Deus assim nos diz: vocês não morrerão coisa nenhuma, afirmou